Bom, agora a gente vai entrar no módulo contábil. Dentro do módulo contábil, Lucas, vamos falar um pouquinho sobre essas opções de importação que podem ajudar os contadores. Primeira pergunta é o seguinte: o contábil importa algum tipo de SPED? Importa o SPED ECD para dentro do contábil. E agora eu lembrei de uma dica aqui. Todo arquivo que você for importar, que é do governo, por exemplo, RAIS, MANAD, CFIP, na Folha, no fiscal, SPED fiscal, no contábil, SPED ECD. É interessante que quando você gerar no outro sistema, vá no validador e valide se esse arquivo está correto. Porque se você tiver com erro, tem grande chance de importar algum erro para dentro do Calima, ou mesmo o Calima, porque o Calima ele faz uma validação no arquivo no momento de importar e acusar algum erro também. Então, gerou um SPED ECD, igual a gente vai ver agora aqui no contábil, passa no validador do contábil para ver se esse arquivinho está ok. Deu ok? Aí sim você importa no Calima para evitar problema, evitar importar algum arquivo com problema, tá? Bom, então vamos ver ali. É, vamos mudar de módulo, contábil. Eu, às vezes demora um pouquinho aqui, que senão vai dando um nó na minha cabeça, tá, gente? Vai mudando de módulo, senão para me lembrar onde está cada coisa, senão eu vou ficando doido aqui. Mas mudei aqui para o módulo contábil. Agora, a gente vai ver onde importar o SPED CD. E já tem uma dica aqui que eu lembrei que o Thiago falou aqui comigo também. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas aqui no módulo contábil, arquivos digitais, a gente tem a importação e lá embaixo tem SPED CD. Aí, como eu disse para vocês, você foi no outro sistema, gerou um SPED CD, passa no validador para ele já te avisar se tem algum problema nesse arquivo, para você corrigir e gerar novamente, e evitar importar algum arquivo com problema, tá? Deixa eu só ver aqui alguma coisa. Ah, tá, minha tela atualizou. Com estamos ao vivo. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu fui derrubado, por isso que deu essa atualização. Você pagou o seu sistema esse mês? Eu não sei se o meu boleto tem aberto com a Lima, tá? Mas vamos lá. Retornando. É ao vivo, tá, gente? Ao vivo é assim mesmo. Então, olha só. Vamos lá em arquivos digitais, importação. E a gente tem aqui SPED ECD. Para que vocês também saibam, todo ano a gente faz uma live do SPED ECD, uma live do SPED ECF no meio do ano ali, tá? E sempre trazendo o que mudou no Calima e como é a forma mais fácil para você estar gerando esses arquivos. E esse ano fica atento que muita coisa vai mudar, principalmente no SPED fiscal, no SPED contribuições, por conta da reforma tributária, tá, gente? Então a gente já está antenado nisso aí para assim que estiver próximo dessa alteração, a gente traga isso para vocês. Durante o ano todinho, a gente vai trazer muita live voltada para a reforma tributária aí para vocês, tá? Então, aqui no SPED ECD, você vai, todos os lançamentos importados no período serão excluídos. Primeira dica, você tem que estar no período correto que você vai importar, né? Então, esse período, onde que eu vou conferir isso? Dentro de manutenção, configurações, empresa. Aqui eu estou no período de 2026 já, mas na contabilidade, como ela é a mais última a ser escriturada, geralmente a gente vai estar aqui com janeiro a dezembro de 2025. Qualquer coisa, o Thiago me corrige aí, que ele tem o escritório dele, ele sabe aí como é que funciona. Mas se eu vou importar informações de um SPED ECD de 2025, eu tenho que estar com o meu período aqui batendo com esse período que eu vou importar. Primeira dica. Segunda dica é dentro aqui de grupos, plano de contas,
eu tenho que, dentro do meu grupo de plano de contas, é até melhor entrar direto pelo plano de contas, ó, manutenção, plano de contas, e eu vou abrir aqui configurar grupo do plano de contas. Dentro dessa configuração, eu tenho aqui, deixa eu mudar aqui, eu acho que houve uma mudança aqui, ó, plano de contas referencial. Deixa eu ver aqui como é que está o negócio. Grupo, O Thiago plano. está falando aqui, Lucas, que parece que houve realmente essa mudança. Teve uma Thiago, mudança. quer falar aí pra gente? Já achei aqui. Achou? Olha Isso só. aí mesmo. Dentro... É Ficou porque separado desmembrou. mesmo, viu, Lucas? As Desmembrou. duas configurações eram no mesmo local, agora desmembrou. Aqui no modo contábil, manutenção, grupo, plano de contas, eu editei aqui um grupo e a gente tem a parte aqui do SPED instituição. Então é importante que aqui já esteja configurado com a instituição correta, com a mesma que você gerou no outro sistema, para o Calima importar, para ele importar direitinho também o seu plano referencial, bonitinho aqui, para você só ajustar alguma coisa se precisar. Aí, essa é a dica até dada pelo Tiago, tá, gente? Mas vamos voltar lá onde a gente estava importando. Arquivos digitais, importação, SPED SCD, e vai localizar o SPED SCD a ser importado. SPED SCD, ele vem no arquivo TXT, tá? Selecionou o arquivo, manda confirmar. Então, os arquivos principais, as informações principais que ele traz para você é já cadastrar um plano de contas para você, cadastrar históricos e cadastrar lançamentos, tá? Então, ele já vai adiantar bastante coisa para você. Pensa, ele pode trazer os lançamentos todos de 2025 em um único clique para você, beleza? O meu deu erro, que não está batendo o CNPJ das empresas que eu estou importando, tá? Mas é isso aí, a importação do SCD. Muito bem. Então, fica a dica aí para o pessoal sobre como importar o SPED. Outra coisa importante que tem no contábil, que pode ser trazido aí para dentro do sistema que facilita a vida, é o extrato bancário, né, Lucas? Isso. O Calima, ele tem uma ferramenta de importação para fazer a conciliação bancária. Então, ele consegue importar um extrato OFX gerado pelos bancos. Então, se você tem um banco aí X e entrou dentro do arquivo, você visualizou lá um extrato dezembro de 2025, você manda gerar ele em OFX, no formato OFX, que você consegue importar ele para dentro do Calima. E aí tem duas vantagens, que você pode, duas linhas que você pode seguir nessa importação. Vamos supor que você já fez o lançamento manual de débito e crédito dentro do módulo contábil no Calima desse extrato OFX. Você já fez um lançamento. Ao importar o extrato, você pode fazer a conciliação ali, tá? Tem um painelzinho, vou mostrar para vocês, onde você faz a conciliação. Ou você pode optar por não fazer esse lançamento, já vir direto no extrato FX e importar e falar assim, já faz a conciliar, já faz, transforma esse extrato em lançamento para mim e já concilia. Então, o Calima também tem essa opção de fazer. Agora, se você quiser também, a gente pode, isso ainda não tem live, mas a gente pode fazer uma live só sobre a conciliação bancária para vocês, desde que vocês solicitem aí para a gente, tá? A gente pode trabalhar nessa linha também. Mesmo porque esse ano também, a gente vai seguir mais dando ênfase na reforma tributária, mas sempre que houver uma possibilidade, a gente vai abrindo espaço para esses outros temas também. Bom, então vamos lá. Dentro do contábil, a gente tem aqui processos, conciliação bancária, extratos, e eu consigo fazer a importação de um extrato aqui, tá? Então, tudo que é importação, tudo que vai facilitar para vocês, eu estou mostrando nessa live, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Primeiro, ele vai pedir para você selecionar a conta do seu plano de contas
do banco que você vai importar. Eu já até fiz uma configuração que ele solicita, né, que ele pede os dados da conta do banco aqui. Você vai selecionar o arquivo, OFX, ó, eu tenho um aqui, extrato, e vai mandar prosseguir. Quando você prosseguir, ele traz as informações do extrato bancário na tela aqui para vocês, tá? Ó. E ele vai pedir uma configuraçãozinha ainda a ser feita. Ó. Esse primeiro está com um status azul, uma bolinha azul, ó, dizendo que foi configurado. Os que não forem, ele aparece em vermelho. Então, você tem um pequeno trabalhinho ainda para fazer essa configuração, mas lembrando que o Calima sempre vai armazenar informações também de configurações de conta de débito, a conta de conta partida também, tá? Então ele vai, ó, repare que o meu está debitando caixa, isso aqui é teste, tá, gente? E creditando o Banco do Brasil. Então tem que ser feito isso com os demais também, mas isso tem como já deixar pré-configurado para que o Calima já preencha para vocês, tá? Então você vai adicionar, ele pede algum histórico para você lançar a conta de contrapartida aqui, tá? E você vai salvando essas informações para que o Calima, ao final, quando você mandar importar, ele já traga isso para dentro do Calima e já gere os lançamentos para você. Eu resumi, tá, gente? Isso aqui cabe uma live para isso aqui. O pessoal tá falando que live sobre conciliação bancária seria ótimo. Então já anota aí pra gente no cronograma. Sobre conciliação, mais algum ponto a falar aí? Não, conciliação o meu já deu aqui, a não ser que o Thiago tenha alguma informação para dar aí. O Thiago quer acrescentar, parece que é algo sobre o SPED ECD e sobre a própria conciliação, né, Thiago? Fica à vontade aí. Renan, eu quero voltar um pouquinho lá na questão do fiscal e agora entrando no contábil também. Voltar em qual aspecto, pessoal? Você recebeu um escritório, né? Você recebeu um cliente de outro escritório. Muitas das vezes pode acontecer um monte de situações que às vezes essa migração não seja tão amigável, né? Como deveria ser, como o Código de Ética nos pede que seja, né? Então, existem alguns recursos, igual que o Lucas citou para nós, que é possível que nós importemos um SPED ICMS e até mesmo um ECD agora para o contábil. Lembrar do Receita Net BX, que vai te possibilitar acessar via certificado digital ou procuração, né, os arquivos digitais que essa empresa já transmitiu. Então, se por algum momento acontecer situações que de nenhuma forma você tenha recebido arquivos digitais, não seja possível esse cenário que a gente está colocando aqui, você baixa o Receita Net BX, né? E ali, quando você executar ele, ele vai te dar a opção de selecionar um certificado digital, pode ser o seu mesmo, né? Caso você já tenha procuração, e aí você consegue acessar o que essa empresa já transmitiu, seja FD ICMS, FD contribuições, seja ICMS, já falei, ECD ou ECF, assim você consegue se nortear e conseguir, então, baixar, né, os arquivos para você fazer importação no Calima. Isso que eu gostaria de voltar e falar. E lembrar que, dentro ali do SPED SD, caso você tenha alguma dúvida, né, de qual plano de contas está sendo carregado dentro do SPED-ECD, tem como a gente visualizar lá dentro no registro de identificação da pessoa jurídica, qual que é o plano de contas que essa empresa exportou junto com a sua ECD. Tá? Eu posso compartilhar a tela, que aí eu já mostro as duas coisas. Pode compartilhar aí, viu, Thiago? Tá bom, é rapidinho aqui. Torcedor do Galo, tá feliz da vida aí sobre a virada que teve no domingo. Então, aproveita aí e compartilha com a gente. Ó, essa é a tela da SCD. O que eu fiz aqui? Eu abri, né, o arquivo, né, e aqui vim no registro da identificação da pessoa jurídica. E cliquei duas vezes, né, para que a gente possa acessar lá embaixo o registro que mostra para nós qual que é o plano de contas que está chegando aqui. Né, lá no Código de Plano de Contas Referencial, ele demonstra um número. Esse mesmo número é o plano de contas que o Calima também vai ter como referência para habilitar na empresa.
E aqui a gente está falando, pessoal, de plano de contas referencial. Essa configuração que o Lucas demonstrou para vocês aqui dentro do Calima, deixa eu puxar o Calima aqui para a gente poder visualizar. Ó, vamos ver se vai mudar. Isso, lá em manutenção, grupo plano de contas, no campo instituição, é o plano de contas referencial. Veja que o código da SCD, ó, é o mesmo número. Número 2, uma empresa do lucro presumido. Por que essa informação é importante? Conforme a gente disse, você está recebendo ali, vai puxar um SCD, até foi muito bem colocado pelo José Paulo ali nos comentários. Importar um SCD para dentro do Calima é um recurso que a gente vai fazer quando você não automatizou a empresa, ou seja, quando você não está utilizando um plano de contas padrão, quando você não importou um plano de contas via planilha ou de outra empresa, então a empresa está sem nenhuma informação de plano de contas para utilização no dia a dia, tá certo? Então você consegue importar a sua SCD. Caso você tenha um plano de contas lá, importe a SCD, ele vai admitir novas contas dentro do plano de contas atual e vai virar uma bagunça, vai perder a estrutura, né, tanto de um plano quanto do outro, vai ficar um monte de conta que você ali vai desconhecer. Então, sempre que for utilizar o recurso da SCD, é lembrar que você vai importar apenas uma SCD. Ah, eu tenho a de 2024, vou importar ela, tá certo? Ah, eu preciso importar de 2023? Não. Por quê? A de 2024 já contempla os saldos fechados daquele ano. Se você for importando várias SCDs, os saldos anteriores vai acumulando e vai virar uma distorção completa das informações, tá certo? Então, quanto a SCD, eu gosto de ressaltar muito bem, viu, Renan e Lucas, quanto à importação, porque é uma ação que realmente exige do contador uma análise se é viável ou não, principalmente pelo fato do que pode ocasionar. Se você importa um SCD sem necessidade, você tem que remover todo o plano de contas e começar tudo novamente para que você consiga aí organizar essa empresa. Então, quanto a SPEDs, seja no fiscal, seja aqui no contábil, muita atenção no que for importar e, caso precise resgatar esses arquivos, utilizar o ReceitaNet BX, que você consegue lá fazer o download, tá certo? Seria isso, Renan.